Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, todo mundo acha que conhece, mas por um ângulo completamente inesperado. Completamente. A gente recebeu um material bem curioso, que é a transcrição de um vídeo online, e que basicamente desmonta e remonta a figura de Judas Iscariotes, Isso. mas olhando só para os símbolos. Isso. Então, o nosso combinado aqui não é recontar a história bíblica, né? A missão é outra. É outra. É explorar as camadas de significado que essa interpretação específica dá para cada gesto, cada objeto. É uma viagem sobre o que é valor, o que é riqueza e o que é traição, mas com um mapa totalmente novo. Exato. E o legal desse material é que ele é um estudo de caso perfeito, sabe? De como uma narrativa milenar pode ser usada como um espelho para questões de hoje. Sim, A gente não vai falar aqui de teologia ou de, sei lá, precisão histórica. O foco é no simbolismo. Como essa fonte pega cada pedacinho da história de Judas e transforma numa metáfora. para falar sobre o quê, no fim? Para falar sobre aparência e essência, sobre o que tem valor de verdade e o que no fundo só faz barulho. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro momento que a análise destaca é um dos mais famosos, claro. A última ceia. Ah, sempre ela. A cena é aquela. Jesus parte o pão e, segundo essa leitura específica, ele dá o primeiro pedaço para Judas. E aqui a gente já é convidado a dar uma pausa. Por que isso seria importante? Porque não é um gesto qualquer. Aparentemente não. Tinha todo um código cultural por trás, né? E esse código é a primeira chave que a fonte nos entrega. Naquela cultura, o primeiro pedaço do pão, o chamado pedaço de honra, era sempre oferecido para a pessoa mais importante da mesa, Ah, então era um gesto de... de profundo respeito. Então, a interpretação que a gente tem aqui, ela vira o jogo. Esse ato de Jesus não seria uma forma de apontar o traidor. Seria o contrário. Seria uma declaração de valor, uma declaração quase incompreensível naquele contexto. Peraí, isso muda tudo. Porque a gente sempre imagina esse momento como o início da condenação, Sim. a denúncia pública, né? Sim, é um de vocês. Exato. Mas por essa ótica, é o, o oposto. É como se fosse um último apelo, um gesto de valorização máxima. E direcionado justamente para quem naquele momento não estava valorizando nada daquilo. Nossa, Exatamente essa a provocação. A mensagem implícita, segundo essa análise, seria Jesus dizendo a Judas algo como: mesmo que eu não tenha mais importância para você, você ainda tem toda a importância para mim. que forte isso. É um ato de inclusão radical no momento exato da exclusão. E isso estabelece o grande tema que vai percorrer toda a análise, que é a diferença brutal entre o valor que a gente atribui às coisas E o valor que elas têm de verdade. e isso. É uma lógica de valorização incondicional, que ignora a reciprocidade, e essa lógica cria um contraste brutal com o que acontece logo em seguida, que é a transação, né? A transação mais famosa da história. As moedas de prata, Isso. baseada em um valor totalmente diferente. Ativurou. E a forma como a fonte descreve esse momento da transação é o que o torna tão impactante. Não é só sobre ganância. A proposta é que no exato instante em que Judas toca no dinheiro, ele tem uma espécie de epifania. Uma clareza terrível sobre o que ele acabou de fazer. Sim. Essa parte me pegou muito de surpresa. Eu sempre pensei na traição como um ato frio, calculado, sabe? Sim, motivado pelo dinheiro. Isso. Mas a ideia de que o dinheiro no momento do toque se transforma numa revelação sobre pobreza, isso é muito mais complexo e, sinceramente, muito mais trágico. A tese é que, ao segurar as moedas, ele entende a natureza da verdadeira riqueza pela ausência dela. A linha de pensamento que a fonte atribui a ele é direta. Isso aqui não é riqueza, é pobreza. É uma inversão total. Total, ele achou que estava ganhando, mas na verdade... Tava perdendo tudo. E tem a frase que resume essa epifania que é muito forte. Eu estava rico com Jesus e sem dinheiro. Agora estou com dinheiro e sem Jesus. Estou pobre. É isso. Riqueza nessa visão não tem nada a ver com conta bancária. Riqueza é a presença, é a conexão com aquilo que é essencial. E a pobreza é justamente a perda dessa conexão. Não importa quanto dinheiro você tenha no bolso. Exato. E é a partir dessa redefinição que a fonte constrói sua crítica contemporânea.
É bom lembrar, né, que estamos navegando na interpretação deste material específico. Claro, é a visão da fonte. Ele diz que, na época, os sacerdotes trocaram dinheiro para ter Jesus. Eles usaram um recurso material para capturar algo que viam como valioso. Seja por poder, seja por medo. O dinheiro foi o meio. E a crítica é que, hoje, em alguns contextos, a equação se inverteu. Completamente. A coisa virou de cabeça para baixo. A alegação da fonte é que agora, muitas vezes, trocam Jesus para ter o dinheiro. O que era o meio virou o fim. Exatamente. O espiritual é negociado em troca do material. É uma inversão de valores que usa a história de Judas como um espelho. Essa inversão é o ponto central. O ato de Judas, nessa leitura, não é um evento isolado lá no passado, mas se torna um arquétipo, um modelo para uma troca que continua acontecendo. O que nos leva à tentativa desesperada dele de desfazer o negócio. Pois é, ele volta aos sacerdotes, quer devolver o dinheiro. E eles não aceitam. Não aceitam. E a razão pela qual eles recusam é puramente simbólica. Eles dizem que é dinheiro de sangue. Quer dizer, então, que o dinheiro virou uma espécie de batata quente simbólica. Exato. Ninguém mais podia tocar nele, nem mesmo quem o criou. Isso é um paradoxo incrível. É um paradoxo total. O dinheiro se tornou ritualmente contaminado. Pelo propósito para o qual foi usado a traição que levaria à morte, ele se tornou impuro para o sistema religioso. Então ele não podia ser usado no templo. Não podia mais ser usado como oferta no templo. Não podia ser reintegrado. O próprio ato envenenou o pagamento. O objeto de desejo virou o símbolo da própria corrupção. Perfeito. É impressionante. O dinheiro, que era o objetivo de tudo, perdeu completamente o valor dentro do próprio sistema que o emitiu. Isso. Ele existe, é de prata, mas não serve para mais nada. Virou um objeto inútil, um tabu. É um símbolo muito poderoso de como um ato pode corromper não só as pessoas envolvidas, mas também os instrumentos do ato. O valor monetário foi totalmente engolido por um desvalor simbólico que o tornou, sei lá, radioativo, intocável. E imagino que é por isso que a cena seguinte, no templo, se torna o clímax de toda essa análise simbólica. Sim, é o grande final. Desesperado, Judas invade o templo e arremessa as moedas no chão. E a fonte pede para a gente visualizar a cena com calma. Primeiro, o som. O barulho. As moedas batendo no piso do templo, aquele barulho metálico que ecoa, que chama a atenção de todo mundo. Um som que quebra o silêncio do lugar sagrado. É a manifestação barulhenta do conflito interno dele, agora tornado público. Exato. Mas o que a análise faz a seguir é conectar esse som a uma metáfora visual. E que metáfora! É o ponto mais direto de toda a interpretação. A fonte afirma, com todas as letras, moeda é igual a Judas. E a explicação? É simples e genial. Todo traidor tem duas faces. Cara e coroa. Exatamente. A moeda tem cara e coroa. O traidor também. Ele mostra uma face de lealdade e esconde a outra, da traição. Naquele momento, a moeda jogada no chão se torna o próprio Judas. Um objeto de dupla face. Exposto no lugar mais sagrado. Essa imagem da duplicidade é muito, muito forte. Transforma um objeto do dia a dia num espelho do caráter. Totalmente. A moeda deixa de ser apenas o pagamento e passa a ser a encarnação da própria traição, da hipocrisia. É a representação física da dualidade moral que a fonte atribui não só a Judas, mas a qualquer ato que tenha essa natureza dupla. E não para por aí. A análise amarra a ponta final, conectando o barulho que a moeda faz ao seu valor. Ou melhor... A sua falta de valor. Exatamente. A gente precisa lembrar, a moeda fez barulho ao cair, mas ela já tinha sido declarada sem valor, dinheiro de sangue. Certo. E aí vem o paralelo final com os dias de hoje. A fonte alega que muitas igrejas estariam fazendo barulho, mas um barulho vazio. Por quê? Porque teriam perdido o valor. Essa é a grande tese. O barulho representa a aparência, a performance, a atividade, o marketing. O valor representa a essência, a integridade, o propósito. Nossa. A crítica implícita é que é totalmente possível ter um sem o outro. Você pode ter templos lotados, muita música, muita visibilidade, muito barulho,
mas ter se esvaziado do valor essencial que deveria justificar tudo isso. A queda da moeda se torna então uma parábola sobre a performance vazia. Exato. Nossa, isso é pesado. E faz pensar, porque essa dissociação entre barulho e valor está por toda parte, não só em contextos religiosos. Com certeza. Pense em marketing, política, redes sociais. Quantas coisas fazem um barulho enorme, mas quando você vai ver por dentro, não tem nada. É só uma casca barulhenta. Exatamente. A fonte usa esse símbolo final para tocar numa ferida muito contemporânea. A nossa obsessão com a aparência, com a métrica, com o engajamento, que são formas de barulho, muitas vezes em detrimento da substância, do valor. É a diferença entre parecer ser e realmente ser. É isso. A moeda de Judas, barulhenta e sem valor, jogada no templo, vira o símbolo perfeito para essa crise. Ok, vamos juntar as peças. Se a gente olhar para a jornada que essa interpretação nos propôs, Certo. saímos de um simples pedaço de pão e vimos ele se transformar num símbolo de valorização incondicional. Isso. Depois, vimos uma transação financeira virar uma aula sobre o que é riqueza de verdade. E, por fim, uma simples moeda virou um espelho da duplicidade humana e um alerta sobre a diferença trágica entre fazer barulho e ter valor. No fundo, o que essa análise nos mostra é como essas histórias antigas de poderosas são, na verdade, plataformas. Elas podem ser constantemente revisitadas para que cada geração projete nelas as suas próprias angústias, suas questões. Elas se atualizam. Elas se atualizam. A fonte que a gente explorou hoje usou os símbolos da história de Judas para construir uma crítica muito afiada sobre materialismo, hipocrisia e a busca por sentido num mundo que é muitas vezes só ruído. É uma prova de que uma história continua viva, não por ser contada sempre do mesmo jeito, né? Não. Mas pela sua capacidade de gerar novos significados, de nos fazer parar e pensar em algo que a gente já tinha certeza que entendia. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Essa análise usou uma moeda para simbolizar valor, traição e, no fim, um vazio barulhento. Certo. Isso levanta uma questão importante. No nosso dia a dia, na nossa vida pessoal e profissional, que outras coisas, objetos, cargos, palavras, usamos que, talvez como a moeda de Judas, fazem muito barulho, mas que, se a gente for honesto, talvez já tenham perdido seu verdadeiro significado ou seu valor essencial. Onde mais na nossa vida a gente encontra a aparência de valor, mas sem a substância por trás?